Quem era Enoque? De onde ele veio e como ele morreu? Entre todos os personagens misteriosos da Bíblia, poucos despertam tanta curiosidade quanto Enoque. Seu nome aparece poucas vezes nas Escrituras, mas cada vez que é mencionado, algo grandioso é revelado. Afinal, quem foi esse homem que andou com Deus e desapareceu sem deixar rastro? A história de Enoque começa no livro de Gênesis. Ele era filho de Jared e pai de Matusalém, o homem mais longevo que já existiu, aquele que viveu 969 anos. Enoque nasceu em uma época em que o mundo estava mergulhado na corrupção e na maldade. A humanidade havia se afastado completamente de Deus, mas Enoque escolheu um caminho diferente. Enquanto o mundo se entregava ao pecado, ele decidiu andar com o Criador. A Bíblia resume sua vida em uma frase curta, mas poderosa. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Essa simples declaração guarda um dos maiores mistérios espirituais de todos os tempos. Mas o que significa andar com Deus? No caso de Enoque, não era apenas fazer orações ocasionais ou cumprir rituais religiosos. Andar com Deus significava viver em comunhão constante com o Criador, conversar com Ele, obedecer à sua voz e se afastar da corrupção do mundo. Em uma época em que quase ninguém se importava com o que era certo, Enoque escolheu agradar a Deus acima de tudo. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, encontramos mais uma revelação sobre ele. Pela fé, Enoque foi levado para não experimentar a morte, e não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Isso mostra que Enoque viveu pela fé, e sua fé era tão verdadeira que Deus o poupou da morte. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? O texto bíblico diz apenas que Deus o levou. Ele simplesmente desapareceu. Não houve sepultamento, nem despedida, nem lágrimas. Um dia, Enoque estava entre os homens. No outro, ele já não estava. A expressão Deus o levou tem intrigado estudiosos por séculos. Teria ele morrido de forma pacífica ou foi levado vivo para o céu? A maioria dos estudiosos acredita que Enoque foi arrebatado corporalmente, ou seja, levado ao céu sem experimentar a morte. Ele foi transformado, assim como a Bíblia diz que acontecerá com os fiéis no fim dos tempos. Seu corpo mortal se tornou imortal, e ele foi transportado diretamente para a presença de Deus. Mas a história de Enoque vai além do que está na Bíblia tradicional. Existem textos antigos que falam sobre ele, e o mais famoso é o livro de Enoque. Um manuscrito antigo que não faz parte da Bíblia, mas que revela detalhes impressionantes sobre sua vida. Nesse livro, Enoque é descrito como um homem que foi levado aos céus e recebeu revelações sobre os mistérios do universo. Ele teria visto os anjos caídos, os gigantes da terra e os segredos do juízo final. Embora esse livro seja considerado apócrifo, ou seja, fora do cânone oficial, ele mostra o quanto Enoque foi respeitado e admirado. Para muitos povos antigos, Enoque era visto como alguém que ultrapassou os limites humanos e caminhou em dimensões espirituais profundas. Além disso, a Bíblia também sugere que Enoque foi um profeta. No livro de Judas, no Novo Testamento, está escrito: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Isso significa que Enoque falava sobre o juízo final muito antes da vinda de Cristo. Ele foi o primeiro homem a anunciar que Deus viria para estabelecer justiça na terra. Enoque viveu numa época difícil. O mundo estava tomado pela violência, pela idolatria e pela corrupção. Foi o período que antecedeu o dilúvio de Noé, seu bisneto. Enquanto a humanidade mergulhava no pecado, Enoque permaneceu fiel. Ele se tornou um farol de luz em meio à escuridão. Enquanto muitos zombavam da fé, Enoque mantinha sua comunhão com o Criador.
Enquanto outros construíam cidades e riquezas, Enoque construía amizade com Deus. E foi essa intimidade que o tornou digno de ser levado. Deus não permitiu que ele provasse a morte. Ele foi transformado e transportado para outra realidade. Na Bíblia, apenas 2 pessoas tiveram esse privilégio: Enoque e o profeta Elias, que foi levado ao céu num carro de fogo. Alguns estudiosos acreditam que esses 2 homens, Enoque e Elias, ainda têm uma missão futura. Há quem diga que eles são as 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse, homens enviados por Deus para pregar antes do fim dos tempos. Embora isso seja apenas uma teoria, ela mostra o quanto Enoque é importante dentro da história espiritual da humanidade. Mas a verdade é que Enoque não morreu como nós morremos. Ele foi trasladado, transformado, levado. Hebreus diz claramente: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele passou da terra para o céu sem precisar atravessar o vale da morte. Foi um ato sobrenatural, um sinal da recompensa divina para aqueles que vivem pela fé. O legado de Enoque é poderoso. Ele nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Mesmo vivendo num mundo corrompido, ele escolheu ser diferente. Sua vida nos mostra que é possível andar com Deus todos os dias, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Enoque provou que a comunhão com Deus é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Hoje, muitos buscam respostas, buscam milagres, buscam sinais, mas esquecem que o maior de todos os milagres é caminhar com Deus. Enoque não precisou de templos nem de multidões. Ele viveu em silêncio, longe dos holofotes, mas tão perto de Deus que o próprio Criador decidiu levá-lo para si. A vida de Enoque foi curta para os padrões da sua época, apenas 365 anos, mas sua comunhão com Deus foi tão profunda que ele não precisou de mais tempo. Ele viveu o suficiente para cumprir seu propósito. A história de Enoque é um convite para nós, um convite a viver uma fé real, sincera e constante. Não se trata de religião, mas de relacionamento. Ele nos mostra que quem anda com Deus não precisa temer a morte, porque está nas mãos daquele que domina o tempo e a eternidade. O destino de Enoque é um dos maiores mistérios da Bíblia. Um homem simples, mas com uma fé extraordinária. Ele desapareceu, mas seu exemplo permanece. Ele provou que Deus recompensa aqueles que o buscam de coração. E a grande pergunta é: se Enoque andou com Deus, será que nós também podemos? A resposta é sim. Basta dar o primeiro passo, basta decidir caminhar com o Criador todos os dias, com fé, com amor e com obediência. Enoque nos mostra que a comunhão verdadeira com Deus não termina com a morte, ela nos leva para a eternidade. Quem era Enoque? Um homem simples, mas com uma fé tão poderosa que o levou direto à presença de Deus. Sua história nos lembra que a verdadeira comunhão com o Criador é o caminho para a eternidade. E se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma nova mensagem. Assim, você ajuda esta palavra a alcançar ainda mais pessoas e faz parte dessa missão de espalhar a verdade da Bíblia pelo mundo. Que Deus abençoe sua vida e que o exemplo de Enoque inspire você a andar cada dia mais perto do Senhor.